agora ao nosso estudo bíblico dessa noite. E se você está acompanhando, eu já vi que muita gente adquiriu, outros ainda não, mas nós ainda temos apostilas prontas. A gente vai continuar de onde paramos. O nosso ciclo de estudos bíblicos é o primeiro desse 14º ano de Ministério da Igreja. E dessa feita nós estamos vendo batalha espiritual, erros e acertos. E você está recebendo essa primeira apostila com 60 páginas, 59 páginas. Mas ao final, já no meio do estudo, nós vamos soltar um outro complemento dessa apostila, que são mais umas 40 páginas, somente com informações e com apêndices, tratando de assuntos específicos que a gente vai tratar no final disso. Eu falei para vocês ontem, semana passada, de que a Bíblia é muito clara. Há anjos e demônios, há um enfrentamento, há uma batalha espiritual em andamento no universo inteiro. Não apenas dentro da estrutura espiritual, nos lugares celestiais, nos lugares extratemporais, extraterrestres, mas também aqui na Terra, aqui no mundo. A questão é a gente entender como é que se processa isso tudo, quem são os protagonistas dessa guerra cósmica e como nós, os seres humanos, fomos inseridos. E quando a gente fala de batalha espiritual, muitas vezes a primeira coisa que vem à mente são as expressões carismáticas, as expressões normalmente ligadas ao neopentecostalismo, aos exorcismos públicos, a toda a exploração do sobrenatural na TV, com entrevistas fantasmagóricas, intermináveis com criaturas das trevas. E isso, eu posso lhe dizer desde o início, não é o padrão canônico. O cânone da Bíblia são os 66 livros dela. Ela é a nossa regra de fé e prática, a ela nós recorremos, e Jesus é a chave hermenêutica para interpretarmos a Bíblia inteira. Jesus é a chave da interpretação bíblica, os seus ensinos, a sua postura, o que ele fez, como ele processou as situações ministeriais que ele enfrentou ao longo dos seus quase 4 anos de ministério. Esse é o padrão que a gente chama de padrão canônico. Quando um pastor, um professor está falando de padrão canônico, é um padrão que emerge do cânon, ou do cânone da Bíblia, emerge das Escrituras Sagradas, do Velho Testamento, do Novo Testamento, os dois interpretados à luz de Jesus Cristo. Paulo não é a última autoridade nesse assunto, Moisés não é a última autoridade, e nenhum dos profetas. Jesus é a última autoridade em quaisquer assuntos de natureza canônica, de natureza bíblica. E é aqui, e somente aqui, que nós podemos encontrar informações seguras, porque vêm de uma fonte absolutamente segura, que é a pessoa de Deus. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Somente a Bíblia é inerrante. Somente a Bíblia é toda ela inspirada por Deus. Os escritos, os livros de autores, por mais santos que eles sejam, por mais versados que eles sejam nas suas áreas, por mais doutorados e pós-doutorados que eles tenham, eles não são escritos canônicos, são meras interpretações ou explicações, muitas vezes impregnadas com a opinião pessoal, com a experiência pessoal, com a análise, muitas vezes criteriosa, outras vezes não. A grande maioria do que se escreve, a maior parte do que se escreve sobre batalha espiritual hoje é lixo, porque é baseado em interpretações oriundas de experiências e oriundas de arrazoados. Vocês vão ver isso ao longo do estudo. Mas nem por isso a gente pode deixar de estudar a batalha espiritual. Nem por isso. É muito comum a gente ouvir desse movimento de batalha espiritual, que começou há 20, 25, 30 anos atrás aqui no Brasil. Mas um dos pontos também gerador de fracassos na igreja e nas vidas de cristãos é não conhecer suficientemente o inimigo. Não saber dos seus esquemas, não saber dos seus ardis, não saber de suas estratégias. A Bíblia deixa claro que o diabo é extremamente sagaz, ele é
poderoso. Ele não é todo poderoso, mas ele é poderoso, com certeza mais poderoso do que qualquer um de nós, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de controle de emoções, de controle de argumentação. Então você não pode deixar de conhecer. É importante que você conheça, por isso a gente vai estudar. É claro que batalha espiritual ela é travada no mundo espiritual. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais profunda é a sua relação espiritual com o Senhor, quanto mais sensível o seu espírito é ao Espírito Santo, mais você vai se aperceber das batalhas espirituais que são travadas ao seu redor. Elas não acontecem nessa dimensão, mas há uma interação do que acontece na dimensão espiritual aqui na nossa dimensão terrenal. É claro que as possessões demoníacas são os exemplos mais claros. É quando demônios, quando anjos decaídos, a gente vai estudar isso, eles adentram corpos humanos e tomam o controle das funções orgânicas, das funções de expressão, de percepção e de expressão do corpo, mas eles não eliminam a personalidade fica somente cativa, refém, dentro de um corpo, de um espírito mais forte, de um espírito mais poderoso. Nós sabemos que a batalha não é segundo a carne, e por isso a gente não pode contra-atacar qualquer coisa que Satanás queira fazer numa vida, com pancada, amarrando, cortando, sangrando. Isso é atestado de ignorância espiritual. No passado, normalmente na Idade Média, se fazia isso. Tanto que quem era endemoniado, normalmente era queimado na fogueira, normalmente era sangrado, normalmente faziam-se acorrentado e assim por diante. Fazia-se isso frequentemente. Mas a grande realidade é que você vai ser chamado para guerrear. E uma das coisas importantes é que, em batalha espiritual, você deve ter cuidado de si mesmo e da doutrina que você conhece. A recomendação de Paulo a Timóteo foi essa. Esse é o dever que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Você percebe o que Paulo está querendo dizer aqui em 1 Timóteo 1, 18, 19? Que para você fazer batalha espiritual, para você viver vitoriosamente a sua vida, não é necessário somente fé. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Não, é o que Paulo está querendo dizer. Eu estou apenas explicando. Ele diz que a vitória para aquele que guerreia as batalhas espirituais, não vem somente porque você crê em Deus, não vem somente na sua fé. Você tem que ter uma boa consciência. E boa consciência aqui é traduzida por um bom testemunho, um bom procedimento, uma relação sadia, honesta com Deus, honesta consigo mesmo, honesta com as pessoas ao seu redor. Então não importa que tamanho de fé você tem. A fé está sempre adstrita àquilo que você é como cristão, a sua prática de vida cristã. Se a sua prática de vida cristã não condiz com a fé que você tem, o que é que está errado? É a fé que você tem ou é a prática? É a sua prática de fé. Então isso fala muito. O apóstolo Paulo continua dizendo em 1 Coríntios 16, 13, sede vigilantes, permaneceis firme na fé e portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Esse portar-se varonilmente do grego significa porte-se como um homem decente, como uma mulher decente. Não é somente a questão de estar firme na fé, de estar vigilante contra Satanás. Porque muitas vezes você é o Satanás da sua vida. Você traz sobre a sua vida, por conta de suas péssimas escolhas, por conta de suas inclinações, por conta de suas fraquezas, as desgraças que muitas vezes se atribui a Satanás. Então você muitas vezes é o Satanás da sua vida. Você é o inimigo, você é o adversário de você mesmo. É por isso que Paulo diz, não é somente fé, é fé e boa consciência. As batalhas espirituais são travadas entre você e você mesmo, em primeiro lugar, entre você e o sistema do mundo aí fora, e entre você e
as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. São esses os 3 níveis de batalha. A batalha espiritual engloba não apenas alguns de nós, mas todos nós. Se não houver vida de oração, vida de comunhão com Deus, a derrota ela não é somente se vai acontecer, é quando ela vai acontecer. Na realidade, todas as vezes que você se engaja numa luta espiritual, a derrota está ali. Agora, se ela vai acontecer, vai depender de você. Mas se você não se portar varonilmente, se você não tiver uma boa consciência, se as suas relações com Deus, consigo mesmo, com as outras pessoas, não estiverem alinhadas com a palavra de Deus, não é a questão de si, é quando a derrota virá. Satanás pode lhe dar linha, como um pescador dá linha ao peixe para cansar o peixe. Mas depois ele vai lhe arrastar. Depois ele vai trazer o peixe para dentro do barco para preparar o peixe, para filetar o peixe, para fazer o que bem quiser com você. Perceba que na vida do apóstolo Pedro, essa foi uma realidade muito constante. Pedro tinha muita fé, muita confiança em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo, ele muitas vezes não tinha boa consciência. Ele queria fazer as coisas pela carne. Ele queria sobrepujar a boa consciência com um temperamento forte, e Jesus o repreendeu com palavras muito duras. A primeira vez que Pedro disse alguma coisa que efetivamente foi contra a pessoa, a natureza, a missão do Cristo, ele disse: aparta-te de mim, Satanás, você virou meu adversário. E essa é uma palavra do Senhor que deve impactar você e a mim também. Quantas e quantas vezes eu sou o adversário de Cristo? Cristo quer fazer alguma coisa na minha vida ou através da minha vida, na igreja, na vida de alguém, e eu vou ouvir dele: para trás de mim, Satanás. O meu plano não é esse. A minha vontade não é essa. Então a gente tem que ter sobriedade, boa consciência, portarmos-nos varonilmente. Essas palavras todas do grego implicam em que você deve colocar a razão aliada à sua fé. Nenhuma é mais importante que a outra. A fé salvadora, ela é básica, inicial, mas ela é dom de Deus. A partir daí, a sua confiança em Deus, muitas vezes só vai ser desenvolvida quando você usar a sua razão para ponderar as coisas, para estudar, para se engajar cognitiva e conscientemente com Deus, com as coisas dele. E quando isso acontece, então, você tem um binômio que é muito forte, que é a razão e a fé, que são as suas obras e a sua dependência, a sua relação salvífica em Cristo Jesus com o Pai. E por isso o apóstolo Paulo termina uma recomendação geral sobre isso, dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então não há lugar para você pensar que você não vai se engajar nisso. Você vai se engajar, porque Satanás vai trazer a guerra até você. Como a gente falou, os soldados são capacitados, são protegidos pelo próprio Senhor. Eles desempenham essa função, é o Senhor que nos toma pela nossa mão direita, diz: não tema que eu te ajudo, não temas que eu te ajudo. Mas a grande realidade é que você deve ter conscientemente a necessidade, deve conscientemente perceber a necessidade de se engajar com Deus em batalha espiritual por sua vida, pela vida de sua família, pela sua igreja, pela sua cidade e pelo mundo de uma maneira geral. Semana passada nós vimos, numa introdução bíblica sobre o assunto, entendemos o contexto de Efésios capítulo 6. Os irmãos se lembram bem, se você tem a apostila, na página 4 nós vimos os capítulos, o capítulo 1º, 2º, 3º, 4º capítulo de Efésios, 5º de Efésios. Paulo está tratando de vários assuntos, mas nós demos todo o contexto para que hoje a gente gastasse esses 20, 25 minutos do nosso ensino. Depois nós vamos abrir para algumas perguntas,
no texto mesmo. A gente fez o que a gente fez quarta-feira passada foi uma introdução. Nós vimos o contexto. Por que Paulo escreveu o que escreveu? Agora nós vamos entender o que é uma exegese. Nós vamos verso por verso para entendermos o texto de Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20. E nós vamos fazer uma análise dividindo esse texto em 3 sessões distintas. Talvez hoje a gente consiga vencer algumas coisas. Eu estou na página 6. A primeira sessão do texto de Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20, versa sobre o inimigo. E é daí que a gente tem de começar. Você não pode lutar sem saber quem é o seu inimigo, porque senão você vai acabar machucando gente que não é seu inimigo. Não é? Ou você vai ser morto facilmente porque você não percebe quem é o seu inimigo. Não é? Há um filme muito antigo que é Dormindo com o Inimigo. Se você não conhece Satanás e seus ardis, muitas vezes você vai levar ele para dentro da sua casa. Não é? Através de amizades que não deveriam existir, através de relacionamentos que não deveriam existir. Aí você leva e você se deita com o inimigo. E a grande realidade é que esse inimigo vai se levantar. Não é uma questão de se ele vai se levantar, é quando ele vai se levantar. A mesma coisa numa igreja. Muitas vezes a gente permite certas coisas, acoita certas coisas, para deixar a coisa num linguajar bem popular e bem claro, e muitas vezes você está trazendo o inimigo para dentro da igreja, ou permitindo que ele se instale dentro da igreja. Mais cedo ou mais tarde, ele vai se levantar. E quando ele se levantar, o poder de destruição dele, porque ele já se enraizou por baixo de muitas cadeiras, por baixo de muitas pessoas, por baixo de muitas estruturas dentro da igreja, quando acontece, a coisa é terrível. Não é? Então, você deve conhecer o seu inimigo. A primeira tarefa de Paulo aqui, a primeira intenção paulina é nos informar sobre o inimigo que nós enfrentamos. Não é? Paulo ele deixou bem claro até aqui, e ele deixa mais claro ainda, de que Deus está no controle de tudo. Por isso, batalha espiritual não deve ser abordada com os medos que nós devemos ter, porque mesmo quando nós conhecemos o inimigo, a gente deve sempre se lembrar o que um pastor americano disse há muito tempo atrás, o pastor Tony Evans. Ele disse assim: nos dias em que o diabo está mais enfurecido, nos dias em que o diabo é o diabo assustador, ele ainda é o diabinho debaixo do controle de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer. Ele não vai além do que Deus permite ele fazer. Você percebe que, por exemplo, pastor, mas como é que o senhor diz isso? Você percebe que Satanás é tão ousado, tão atrevido? O livro de Jó, na Bíblia, diz que Satanás operou na vida daquele homem, mas ele operou dentro dos limites que Deus deu a ele para operar. Ele não foi além do que Deus deu a ele condições ou autorização para fazer. A gente aprende várias lições estudando o livro de Jó, essa é apenas a mais rasa, a mais básica e inicial delas. Mas, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê no final da caminhada de Jesus, pouco antes dele seguir para Jerusalém, para ali ser preso e torturado e morto, ele tem uma conversa com Pedro. E ele diz: Pedro, você está viajando na maionese de novo aqui. Porque você está pensando que é alguma coisa, você está pensando que você vai poder evitar coisas que o meu pai disse que deveriam acontecer. Eu sei que você gosta de mim, eu sei que você me aprecia, eu sei que você confia em mim, mas eu já te disse lá atrás, para trás de mim, não se torne o meu adversário, porque quando você se torna o meu adversário, as coisas do meu pai, elas vão se cumprir, e eu vou cumprir, eu vou passar por cima de você. E perceba, Pedro, Satanás pediu ao meu pai para cirandar com a sua vida. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Não é? Pois é, a palavra que Jesus usou foi a mesma palavra que hoje dá raiz a palavra cirandar, a palavra de levar Pedro para uma roda de dança infernal.
uma roda de autocomiseração, de culpa, uma roda de impiedade, uma roda de amargura, uma roda de ódio. Tem muito crente que está sendo cirandado, que se permitiu cirandar por Satanás. Porque Deus permitiu, eu não sei. Talvez seja impiedade, talvez seja porque Deus, muitas vezes, deseja fazer com que alguém passe por uma situação para crescer, ou para acordar, para sair. A grande realidade é que a sobriedade da vida cristã deve ser uma catalisadora, uma promotora de vigilância, de autovigilância. Você não está aqui para ver a vida do irmão. E isso é um dos malefícios de pertencer a uma comunidade. Muitas vezes você perde de vista você e você passa a ver o seu irmão, mais do que a você mesmo. Por isso Jesus Cristo foi tão incisivo quando ele disse, não olhe para a trave, que você consegue enxergar a trave que está no olho do seu irmão, o argueiro que está no olho do seu irmão, mas não consegue enxergar a trave que está no seu olho. Então você deve estar exercendo autovigilância. Autovigilância, não é a vigilância do outro. Deixa o outro em paz. Seu irmão não precisa de você para chegar onde ele deve chegar na vida cristã. Deus se encarrega disso. Se Deus quiser usar alguém para acrescentar à vida de algum irmão alguma coisa, ele vai usar. Seja sensível para isso. Mas você mesmo não perca tempo vindo para a igreja para estar olhando para o lado. Olha para o alto. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não tira os olhos dele, que senão você vai começar a naufragar. E isso acontece frequentemente. E isso é batalha espiritual. É batalha espiritual contra você mesmo. Contra você mesma. Então, o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro. Que é Satanás. E Satanás, ele está debaixo da autoridade, debaixo da onipotência de Deus. Nos piores dias que ele é Satanás, ele ainda é o diabinho debaixo do controle de Deus. Não esqueça isso em batalha espiritual. Deus é a pessoa-chave da batalha espiritual. Não é você, não é Satanás, não é a igreja, é Deus. É a pessoa-chave da batalha espiritual. Aqui o apóstolo Paulo vai mostrar a funcionalidade da armadura de Deus, que é o que Deus preparou para que eu e você tenhamos, para que nós resistamos às ciladas de Satanás, esse nosso inimigo espiritual e invisível, que é muito mais forte do que nós, né? Uma das principais verdades que se destaca aqui nos versos é a preocupação de Paulo em relação à concentração de forças. Onde se concentram as forças? Porque o desperdício de forças ou de energia, ele leva à exaustão. E Paulo já começa a dizer que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Lutar e cansar-se deve ser por razões legítimas e primárias, não ilegítimas e secundárias. Logo, então, ele propõe, reconheça o inimigo para lutar de maneira objetiva. É preciso usar bem a armadura para resistir às armas da nossa milícia. Então, você percebe, vamos lá para Efésios capítulo 6, eu vou lhes mostrar agora o verso 12, e você deve ou salientar aí na sua apostila, ou escrever na sua Bíblia, o eixo desse tema de batalha espiritual é Efésios capítulo 6, os versos de 10 a 12, o eixo é o verso 12, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quem é feito de carne e sangue? O ser humano. Então você poderia dizer aí, a nossa luta não é contra seres humanos. Esse é o eixo da temática de Paulo sobre batalha espiritual. A sua luta não é contra seres humanos. Seres humanos serão usados? Serão. Eles estarão em meio a todo o furdunço da batalha que você vai enfrentar, aqui ou acolá, eles vão estar presentes, mas a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra, aí nós vamos ver essa questão. O programa político da autoridade dos dias de Paulo, ele tinha um nome, era chamada Pax Romanus, não é? Ou a paz romana. A paz romana era uma expressão utilizada, e era a paz romana que dava
esse sentido de segurança, de ordem e progresso para todos os que estavam no Império Romano. Só que era uma segurança e uma autoridade normalmente promovida pela força, pelo autoritarismo, pela guerra, não é? Uma outra coisa interessante é que Paulo escreve essa carta aos Efésios, e você deve saber alguma coisa. Éfeso, durante a cidade de Éfeso, onde estava a igreja dos Efésios, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano. Só perdia para Roma. Roma era a primeira, Éfeso era a segunda, não é? Apenas atrás de Roma, capital do Império. 250 mil habitantes, naquela época, numa cidade como Éfeso, era o equivalente a uma cidade de São Paulo hoje. Porque a população do mundo não chegava a essa época. Estima-se que a população do mundo inteiro não chegava, do mundo conhecido, não chegava a 500 milhões de pessoas. Então, a cidade de 250 mil habitantes era uma megalópole, não era uma metrópole, era uma megalópole. E ela também é a maior cidade do mundo. Ela não era somente a maior cidade do Império Romano, era a segunda maior cidade do mundo. Não existia nenhuma outra cidade tão grande. Uma outra coisa que você tem que parar para pensar, para entender o que Paulo vai dizer sobre a armadura de Deus e sobre a luta, era a religião em Éfeso. Artemis era o templo mais famoso. O templo a Deus Artemis foi construído 550 anos antes de Cristo. Era uma das 7 maravilhas do mundo, não é? E era a deusa padroeira, vamos assim dizer, de Éfeso. Lá, Diana, que é citada em Romanos, em Atos 19, versos de 23 a 40, não é? Você tem o culto e você tem Paulo citando o que estava acontecendo. Afrodite também era a deusa da fertilidade, da sexualidade, da sensualidade, do erotismo, da força, da sedução. Ela era a segunda figura mais cultuada nessa cidade, nessa megalópole. E era interessante que dentro do panteão grego, que o panteão grego é o local, o ajuntamento de todos os deuses da mitologia grega. No panteão grego, Afrodite era a esposa de Hefesto. E Hefesto era o responsável, dentro da mitologia grega, por fazer boa parte dos equipamentos dos deuses, o que eles vestiam, quase todo tipo de trabalho em metal. Hefesto fazia e era dotado de poderes mágicos que aparecem na mitologia grega, e é tido como sendo, por exemplo, o elmo alado ou o capacete, as sandálias de Hermes, o peito de armas ou o escudo mágico, conhecido como égide, a célebre cinta da deusa Afrodite, o cetro de Agamenon, a armadura de Aquiles, não é? As croátias de bronze de Héracles, a carruagem de Hélio, os ombros de Pélops, o arco e a flecha de Eros. Hefesto fez toda essa estrutura, essa estrutura mitológica, não é? Tem uma significação. Porque Paulo está escrevendo aos Efésios. E o povo conhecia toda essa história. O templo de Artemis foi construído 550 anos antes, e foi com o advento do templo de Artemis que Éfeso começou a crescer. Era uma cidade e um povo muito versado na religião, no panteão grego. A influência romana era muito pequena. A influência romana era pequeníssima. A Roma apenas trouxe a Pax Romana, dominou o mundo, mas o império que mais construiu a mente do povo foi o Império Grego. Foi quando houve, nos tempos de Alexandre o Grande e outros mais, quando os gregos dominaram o mundo inteiro, não através de armas, mas através de mudança de civilização, de mudança de cultura, uma série de coisas assim. Então, esse povo conhecia tudo. Paulo, então, inspirado pelo Senhor e absolutamente inteligente como era, ele vai usar
tudo o que esse povo conhecia dentro da estrutura religiosa que eles viviam. E se lembrem, a igreja em Éfeso, ela era formada não por judeus. Existiam poucos judeus em Éfeso. Éfeso foi uma das igrejas que mais cresceu com gentios. Alguns judeus receberam a Paulo, Paulo pregou o evangelho, mas o relato bíblico é de que a igreja se tornou grande. A igreja se tornou muito grande, porque havia um fervor religioso na cidade inteira. Havia um interesse sobre religião, e as pessoas sabiam muito. Éfeso tinha academias, não é? As academias eram os locais, eram as escolas privadas. Não é? Mas a educação pública em Éfeso, religiosa, era feita pelos sacerdotes, que normalmente eram escravos, que estudaram e que foi dada uma oportunidade numa cidade grande, eles foram cooptados pela religião, e aí os grandes templos, eles todos tinham a educação religiosa, a educação moral e cívica da época, dada às crianças. Éfeso era uma das cidades, nem Roma tinha tantos sites educacionais, tanto públicos quanto privados, as academias, como Éfeso tinha. Era esse povo que estava falando, que Paulo estava falando. Então, vamos lá para o verso 10. Ele diz assim, você vai encontrar o versículo em cima, as palavras em grego, e como essas palavras se traduzem sem a necessidade de se observar a sintaxe, não é? Sem a necessidade de se observar a concordância. Isso é o que se chama de uma exegese, observando-se as palavras como elas no grego aparecem, porque há uma necessidade disso. Mas o texto diz assim, quanto ao mais, se você tem a apostila na página 7, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No texto em grego, se você conhecesse grego, você estaria lendo dessa maneira, no mais, sede fortalecidos em o Senhor e em a força do poder dele. Não é? A expressão aí em grego, no mais, ou quanto ao mais, significa quanto ao restante. Por que isso é tão importante? Porque quando Paulo chega aí ao verso 10, eu já disse a vocês, o contexto é que ele estava falando sobre a estrutura de fé, a salvação que foi dada em Cristo, que nós somos feitos família de Cristo, que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé, de que Cristo é o cabeça, nós somos família em Deus, nós somos filhos de Deus. E a partir daí, nos capítulos 2, 3, 4 e 5, Paulo está falando da praticidade da vida cristã, da honestidade, da moralidade, da ética cristã, dos relacionamentos familiares, de que o homem e a mulher cristã têm que ser cristão a partir do seu ambiente familiar, e a partir dali, para os seus vizinhos, para os seus empregados, para as pessoas desconhecidas, o seu próximo e assim por diante. Então, Paulo, ele já destrinchou, dizendo, Efésios, vocês são aculturados, vocês não são do interior, vocês são pessoas de uma megalópole, vocês são representantes de Cristo, vocês são família dele. Então, espera-se que vocês... Aí ele vai até a questão conjugal, dizendo o casamento de um crente deve ser diferente. O casamento entre um homem que teme ao Senhor, mesmo que a esposa não tema, ou vice-versa, tem que ser um casamento diferente. Tem que ser um relacionamento diferente. Hoje em dia a igreja se parece mais com o mundo do que se parece como igreja de Cristo. Por quê? Porque a gente está se envolvendo com o misticismo religioso cristão. Nós gostamos das expressões de adoração, de louvor extravagante, aquela coisa toda, e a gente esquece de levar o cristianismo para a prática. Leia Tiago, o livro mais prático do Novo Testamento, o livro de Tiago. Leia Efésios, os 5 primeiros, até o capítulo 6, verso 9, do capítulo 1 até o capítulo 6, verso... Se você ler todos os meses esses 5 capítulos e o livro de Tiago, pode ter certeza que você vai mudar a sua vida completamente, em termos de prática do Evangelho. E aí Paulo chega aqui, nesse ponto ele diz, quanto ao mais, isso é, tudo que eu já falei,
é o que você deve estar fazendo. Por que eu acho que é importante a gente salientar isso, meus irmãos? Porque na batalha espiritual, normalmente, Satanás, ele encontra brechas nas coisas que a gente devia estar fazendo e não está, como crente. Você percebe? Eu quero que você entenda isso e marque isso aí. Essa palavra no mais, Paulo está dizendo, se você fez aquilo tudo que eu já lhe disse para fazer, na área da sua vida pessoal, na sua vida devocional, na sua vida em termos de família, na sua vida em termos de amizades, na sua vida em termos até conjugais, da maneira como você se deita com a sua esposa, como você se deita com o seu esposo. Se você estiver fazendo aquilo tudo, no mais, agora eu vou dar instruções especiais. É importante que a gente aprenda isso. O texto é um texto de transição. A palavra, as duas primeiras palavras no grego, não é? Significa no mais, quanto ao restante. Porque tudo o que é importante, antes de você começar a fazer batalha espiritual, estava ali nos 5 primeiros capítulos e no capítulo 6, versos de 1 a 9. Então, leia. Agora, vamos seguir adiante. Ele diz, no mais, sede fortalecidos. E essa palavra, no grego, vem da palavra dínamo. A dinâmica de Deus. Sede fortalecidos. Dentro de Deus, ou na dinâmica de Deus. Você se fortalece a partir do instante em que você se envolve com Deus. Agora perceba, a palavra não é se fortaleça. A palavra é o quê? Sede fortalecidos. Não é você que se fortalece. Você é feito forte. O que é que Paulo diz? Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou pobre, é que eu sou rico. Ele possuía uma fraqueza, possuía algum tipo de elemento que o fazia sofrer. E ele foi, por algumas vezes, a Deus, dizendo, Senhor, me livra disso. E o Senhor respondeu a ele, Paulo, eu não vou te livrar disso. Isso é um mensageiro da parte de Satanás que eu autorizei. Que na realidade eu até contribuí. Que a palavra esse é um mensageiro de Satanás que eu enviei. Perceba o que eu lhe falei anteriormente. Até Satanás tem que obedecer a Deus. Se Deus quer alguma coisa acontecendo, e é claro, nem todo mundo é um Paulo, né? Porque inclusive o padrão de provação de Deus para a vida do crente é esse. Ele sabe exatamente até onde ele pode deixar você sendo tentado. Ele não lhe induz ao mal. Ele lhe fortalece a partir de uma série de determinadas experiências. É a vontade, não a vontade decretiva, mas a vontade permissiva de Deus para que Satanás possa produzir alguma coisa. Nesse caso aqui, Paulo então pergunta, Deus, me livra disso. Me livra disso, me livra disso. E ele disse o quê? Qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você, Paulo, só tem que se perceber fraco. Se perceber uma pessoa que sem mim não pode fazer nada. Você tem que se deixar crucificar com Cristo na cruz. Quando você não for nada, eu lhe faço alguma coisa. Quando você estiver no fim das suas forças de querer fazer alguma coisa, Paulo, não seja Pedro. É na sua fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Então essa é uma palavra muito forte do apóstolo Paulo. Ele entende isso tudo e diz, e no mais, irmãos, isso é, faça a sua obrigação como crente. Quando você cumprir a sua obrigação, você já está fazendo, já construiu o seu testemunho, já está fazendo bem para o reino, já está fazendo bem com o seu testemunho para o reino de Deus. Agora, no mais, porque tem mais coisa que vai acontecer, que independe de você ser um bom crente, ou uma boa crente, ou um mau crente, ou um mau... Se você fez tudo o que você deveria fazer,
Ótimo, parabéns. No mais, sede fortalecidos no Senhor. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: é impossível que você continue sendo um bom crente, mesmo que você cumpra as suas obrigações para com seu próximo, para com sua família, se você não se envolver com Deus, no dinamis de Deus, na dinâmica. Por isso Jesus Cristo diz: olha, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. O que é interessante é o seguinte, é que a gente não se apercebe de que a nossa obrigação é entrar no quarto e orar e trazer o reino de Deus para dentro da nossa dimensão. É entrar na dinâmica do Deus que haja. Há um livro antigo de Foster chamado Em Seus Passos, que faria Jesus? Eu estou fazendo uma relação para um jovem na nossa igreja, para ele ler os 40 livros mais importantes. E esse vai estar nessa relação dos 40. Charles Foster, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É a dinâmica de Cristo na sua vida, nos seus passos. Como é que Jesus agiria enfrentando a situação que você enfrentou ontem ou a situação que você vai enfrentar amanhã? Como é que Jesus agiria? Foster, ele diz assim, olha, o que nós sabemos é que diante de uma situação assim, 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 Jesus agiu dessa e daquela maneira. E é assim que você deve agir. Então, em seus passos, o que faria Jesus é quando você está vivenciando o dinamis, a dinâmica de ser de Deus, a partir das experiências que você tem na sua vida. E a partir daí é que você se torna forte. Não é quanta fé você tem, nem é quanto você conhece de Deus. É quanto Deus está no comando dos seus passos, das suas palavras, dos seus pensamentos até. É quanto de Deus está impregnado na sua maneira de ser e na sua maneira de agir, de se comportar, de responder à vida. Por isso ele diz, sede fortalecidos no Senhor. Ele não diz se fortaleça no Senhor. Você não vai fazer isso nunca. Você vai ser fortalecido à medida em que você traz o dínamo de Deus. E a palavra dínamo vem... Qual é a palavra em português que é oriunda da palavra dínamo? Dinamite. É poder. Dynamos ou dínamos. Verso 10. E na força do seu poder. Na força do seu poder. A força é reinar, é dominar, é vencer, levar a melhor, prevalecer, ser superior. Gamaliel era um rabi judeu, aos tempos de Paulo, Pedro, ao tempo da igreja primitiva, um homem de um conhecimento incomensurável. Ele já era neto de um que é considerado até hoje o maior rabi que já existiu em todos os tempos, que é Hillel, ou Hillel. E Gamaliel era neto de Hillel. E ele, Gamaliel, foi quem doutrinou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era discípulo de Gamaliel. Gamaliel disse uma coisa muito interessante. Antes de Paulo, porque na época que Gamaliel disse isso, Paulo era seu discípulo. Pedro, o Pentecostes aconteceu, Pedro começou a pregar, muita gente começou a se converter, uma série de coisas começaram a acontecer, e a perseguição, os judeus começaram a perseguir. E prenderam a Pedro, e prenderam a João, e prenderam a alguns outros, e mandaram o cacete mesmo nos coitados dos apóstolos. E queriam matá-los. E na realidade, Gamaliel foi consultado, e ele deu uma palavra que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando eles estavam se decidindo sobre o que fazer, sobre como cessar de uma vez por todas a ameaça que era o cristianismo incipiente para o judaísmo.
Gamaliel disse: meus irmãos, oxalá nós não nos vejamos em uma situação em que nós estamos lutando contra o próprio Deus. Deixa, porque se é de Deus, a obra vai continuar. Se não é de Deus, a obra vai se acabar. Mas que nós não sejamos encontrados lutando, ou militando, ou guerreando, ou batalhando contra o próprio Deus. Lucas escreve isso no livro dos Atos dos Apóstolos, mas Paulo, que era um discípulo de Gamaliel, certamente, e olha, Paulo não prestou muita atenção ao que Gamaliel disse não, porque logo depois Paulo recebe carta branca e ele começa a perseguir e arrancar gente pelos cabelos dentro das casas, crianças, jovens, adultos, idosos. É ele que chancela a morte de Estevão. As vestes de Estevão, que foram retiradas antes dele ser apedrejado, foram colocadas aos pés de quem? De Saulo. Isso era um ato que o judaísmo, quando ia apedrejar alguém, fazia para reconhecer sob a autoridade de quem aquela pessoa estava sendo apedrejada. Então foi Paulo. Paulo foi o assassino, foi o algoz de Estevão. Percebam a gigantesca mudança e transformação e conversão do apóstolo Paulo. Ele era um assassino. Tinha o sangue de Estevão e de muitos mártires nas suas mãos. E não prestaram atenção ao que Gamaliel dissera. Agora, depois de sua conversão, Paulo, perceba como é rica a palavra. Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo: não lute contra Deus. Na realidade, nós devemos ser fortalecidos no Senhor, dentro do dínamos, da dinâmica de Deus, e na força do seu poder. Isso é, no domínio que Ele deve exercer sobre a minha vida. Ele deve levar a melhor. Deus sempre deve prevalecer, Deus sempre deve ser superior, Deus sempre deve reinar, Deus sempre deve dominar. Paulo nos dá essa ordem: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu já falei que esse sede fortalecidos está no presente passivo, no texto original. O tempo presente indica que algo está sendo feito agora. Já a voz passiva indica que algo está sendo feito em alguém. Isso significa que o ato de ser fortalecido é algo que está acontecendo agora e de que alguém está fazendo isso em nós. Com base no texto, nós podemos descobrir que é Deus quem nos fortalece e a origem desse poder está nele. É Deus quem nos fortalece nele e em seu poder. A voz passiva sugere aquilo que eu falei, que nós não podemos fazer isso por nós mesmos, nós não podemos fazer isso com nossas próprias forças. Esse poder que vem de Deus é o mesmo poder, a mesma palavra que é mencionado em Efésios capítulo 1, verso 19, em capítulo 3, verso 16. Em 1,19, Paulo diz que Deus ressuscitou a Cristo por meio do seu poder. Perceba, meu irmão, quando você se envolve com Deus, o poder de Deus, que foi o mesmo que levantou a Cristo dentre os mortos, Ele vai estar agindo em você. Ele vai estar agindo através de você, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então perceba, e a gente vai parar aqui no verso 10, como eu estava dizendo, a gente não deve ter pressa para esse estudo, porque se você entende essa estrutura, você vai entender quão horrível são as digressões, são as heresias, são as infantilidades, são as estupidezes perpetradas por muita gente que se diz crente, se diz pastor, se diz bispo, apóstolo, pai apóstolo, papa, qualquer coisa, quarta pessoa da Trindade aí, falando sobre batalha espiritual. Aí você vai poder entender bem, e vai poder entender bem porque esse pastor algumas vezes se revolta. Os versos têm esse objetivo muito claro, de declarar os sentimentos que norteiam a espiritualidade. Uma pessoa espiritual, meus irmãos, minhas irmãs, é uma pessoa que está envolvido pela dinâmica de Deus e possuído pela coragem e pela certeza de que você prevalece contra o mal. Perceba, batalha espiritual é para quem está em Deus. Você está em Cristo, é uma nova criatura. Mas se você está em Deus, você é fortalecido por Ele na força do poder dEle.
na força do poder dele. Para Paulo, o reino de Deus constitui-se em nós uma experiência de poder, de virtude, de dinamismo, de movimento. É por isso que a ética cristã, ela não pode ser em lugar, em momento nenhum, equiparada à ética dos homens aí. O conselho de ética da ordem dos pastores, o conselho de ética do Senado, o conselho de ética da Câmara, isso é tudo excremento, é tudo porcaria, perto efetivamente do conselho da ética que advém da virtude, do dinamismo e do movimento de Deus em nós. É por isso que Jesus diz o quê? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não são nada. Pertencer a uma atmosfera do agir de Deus é para Paulo a porta de entrada da espiritualidade. Ninguém pode pensar que é espiritual só porque faz uma oração bonita, ou porque ensina a palavra, ou porque prega bem, ou porque canta bem, ou porque levanta os olhos, ou porque fecha os olhos, levanta as mãos, faz a aeróbicazinha evangélica que todo... Não. Espiritualidade é a atmosfera do agir de Deus em você. Isso é que é a porta para a espiritualidade e para a produção de forças e do posicionamento necessário para entrar no combate contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Nós vamos ficar por aqui e a gente vai continuar a partir do verso 11.